Olá, pessoal, boa tarde, seja bem-vindo hoje. Nós estamos aqui de volta para iniciar a nossa live em biologia, certo? Trazendo para vocês, pessoal, continuando aquela revisão boa na parte de bioquímica, trazendo hoje lipídios, certo? Trazendo o assunto hoje de lipídios. Então, vamos passar nessa hora e meia aqui, tirando dúvidas com vocês. Nós vamos trazer informações importantes, porque lipídios são muito energéticos. Podemos dizer até que são mais energéticos do que os carboidratos que nós falamos na aula anterior. Tá bom? Como assim, professor? Sim, mas acontece que a célula tem prioridade. A célula tem preferência. A célula prefere absorver, tendo carboidrato, lipídio, a célula prefere absorver carboidrato, certo? Do que lipídio. Por quê? Porque é necessário, porque o gasto de energia da célula para a queda do carboidrato é menor. Quer dizer, um custo-benefício aí melhor para o carboidrato, ok? Então, sobre as principais funções do lipídio, temos aqui, ó, ele é energético, tá bom? A parte energética do lipídio, a base menor, é justamente o ácido graxo. Tudo bem, pessoal? Boa tarde, tá vendo começando aí, ó, Mentes Brilhantes, a Kemily, Gabi, certo? Ok, turma, ótimo, prazer, pessoal. Então, ele é energético, oferece grande quantidade de energia para a célula, né? Então, ele é estrutural, pessoal. Vamos lembrar que os lipídios vão ajudar a estruturar a molécula vão estruturar os fosfolipídios, e os fosfolipídios, por exemplo, vão atuar na formação da membrana plasmática, certo? Então, é estrutural também, né, lipídio. Ele é isolante térmico, faz naquele camada, aquele panículo adiposo, aquele tecido adiposo, que está embaixo da derme, né? Embaixo da derme, na parte da hipoderme, vou colocar aqui, ó, hipoderme, tudo bem? Aqui na nossa membrana plasmática, ele também ajuda na formação do impulso, do impulso elétrico, formando, por exemplo, pessoal, esse impulso elétrico aqui, quando eu falo, por exemplo, sobre bainha de mielina nos neurônios, certo? Aumentando a velocidade do impulso elétrico. Os neurônios, eu vou desenhar aqui um neurôniozinho para você aqui, ó, para a gente aqui, certo? O neurônio tem essa estrutura mais ou menos aqui, ó. Se você lembrar aqui, você vai ter um neurônio, tudo bem, com o seu corpo celular, isto aqui são os dendritos, turma, e aqui é o prolongamento maior, que é chamado de axônio. Então, tudo isso aqui é o axônio, tá bom? Só, pessoal, que em alguns neurônios, esse axônio, ele é recoberto em algumas partes por uma camada de lipídio. Esse lipídio é o que forma, nós vamos chamar sobre bainha de mielina. Bainha de mielina, tá? Que é a estrutura do lipídio, certo? Do neurônio, e depois você vai olhar isso aí, tá certo? Então, aqui, essa camada aqui é a bainha de mielina. E o que é que essa bainha de mielina, pessoal, onde ela está presente, ela está isolando o elétron. Aí o elétron salta por sobre essa bainha de mielina. O elétron vem aqui, certo? E ele, ó, o Ezinho aqui, ó, ele vai saltar, tá bom? Quer dizer, os neurônios que são mielinizados, que tem bainha de mielina, eles saltam sobre a mielina e aumenta a velocidade do impulso elétrico, certo? Esse espaçozinho entre uma bainha de mielina e outra é chamado de nó de Ranvier. Nó de Ranvier. Ok? Então, isso é importante você lembrar. Quer dizer, olha aí, ó. Então, atua também, né? Ele é impermeabilizante, sim. Ajuda na economia hídrica. Se você lembrar aqui, hoje aqui, Fortaleza está um dia de chuva. As avezinhas, né? As galinhazinhas, por exemplo, assim, tá no terreiro, né? Então, na região, elas se molham, a pessoa aves molhada com aquela pena, ficava encharcada demais, não ia conseguir voar. No final da região dorsal da ave, certo? Lá na glândula, lá no finalzinho da cauda da ave, tem uma glândula chamada glândula uropigiana. Essa glândula uropigiana, pessoal, ela é cheia de gordura, certo? Ela produz lipídios,
E esses lipídios aqui, a glândula, depois da chuva, a vizinha vai lá com o seu bico, né? Dá uma cutucadazinha na região da cauda, unta o seu bico com óleo e passa nas penas, né? Aí você lembra, água e óleo não vão se misturar. A vizinha dá uma chacoalhada lá e a água é liberada. Quer dizer, ajuda a não ter essa mistura de líquido, tudo bem? De água e óleo lá nas aves, tá certo, turma? Então, mais funções, mensageiro químico, certo? Produção de hormônio também, hormônios sexuais, como é o caso da testosterona, do estrógeno, são hormônios lipoproteicos, muito deles também. Substância emulsificante do suco biliar. Emulsificação é uma espécie de detergente para diminuir o tamanho das gorduras. Formação de vitaminas também. Tem algumas vitaminas, pessoal, que elas são solubilizadas, que elas vão estar dissolvidas em lipídios, são as vitaminas do complexo, vitamina A, vitamina D, vitamina E e vitamina K. Essas vitaminas aqui, elas são chamadas de vitaminas lipossolúveis. Lipossolúveis, pessoal, o que quer dizer isso? Elas são solúveis em lipídios e fica acumulado. Então, essas vitaminas A, D e K lipossolúveis, você não precisa ingerir elas todo dia. Por quê? Porque elas ficam depositadas na sua pele, que tem óleo, tem gordura, no seu intestino, na região retroorbital do olho, tá bom? Então, elas ficam acumuladas e tem gordura. As outras vitaminas, as hidrossolúveis, não. Precisa ser consumidas todo dia, porque ela se dissolve na água e vai sair na urina, no suor. São as vitaminas do complexo B e a vitamina C. Elas são hidrossolúveis. Solubilizam em água. Tudo bem, turma? Até aqui, tranquilo? Vamos classificar os lipídios, pessoal. Os lipídios são classificados em lipídios simples, complexo e derivado. Temos essas três classificações. Lipídios simples, lipídios complexos e lipídios derivados, ok? Aqui uma imagem, né, mostrando aqui alguns lipídios bons, gorduras boas, né, gorduras não tão boas aqui, como é o caso da batatinha frita aqui, não é isso? Algumas substâncias, o sorvete acumula aí gordura, que são gorduras saturadas, muitas vezes adicionadas hidrogênio. Vamos falar sobre lipídios simples. Os lipídios simples, eles são, quando sofrem hidrólise, pessoal, o que é hidrólise? Hidrólise é a retirada de hidroxila de um ácido graxo e hidrogênio de outro, certo? A formação. Então, perda da molécula de água. Então, esse lipídio, quando sofre hidrólise, eles produzem ácido graxo, que é a parte energética, tá bom? E glicerol, que é um triálcool. Então, eu tenho aqui ácido graxo e glicerol. Eles, todo lipídio simples, quando sofre a quebra, quando sofre a hidrólise, com a ajuda da enzima, com a ajuda das lipases, não esqueça disso, que as lipases vão atuar, produz ácido graxo e glicerol. Exemplo, nós temos os glicerídeos e temos ainda os cerídeos, glicerídeos e cerídeos, ok? Os glicerídeos, pessoal, nós podemos dividi-los em óleos e gorduras, óleos e gorduras. Certo? Os óleos são a temperatura ambiente são mais líquido, gordura, a temperatura ambiente são um pouquinho mais pastosa, ou mesmo sólido, né? Exemplo de cerídeos, cera da abelha, aqui que produz aqui a região da colmeia da abelha, né? Às vezes dissolvida em própolis. A cera do ouvido, que serve para hidratar o ouvido interno, lubrificar o ouvido interno. A cera do ouvido serve para tudo isso. Lubrificação do ouvido interno, não deixa, protege o ouvido interno, não deixa que bactérias percorram todo o ouvido interno, certo? Alguns pequenos insetos entram e ficam retidos nessa cera do ouvido. Então, não podemos também tirar o excesso, tirar a cera do ouvido todo, certo? Tira só o excesso da cera do ouvido. Para quê? Para que a cera interna ela fique lubrificando internamente, tá bom? A cera vegetal também ela impermeabiliza as folhas, certo? Ela atua como impermeabilizante, permeabiliza as folhas, certo? As folhas vegetais. Isso é muito interessante. Para quê? Para fazer com que as folhas não percam tanta água. Elas vão ser justamente, fazer economia hídrica. Então, falar um pouco sobre esses glicerídeos. 3 ácidos graxos juntos, pessoal, olha só. Você lembra que eu falei que
Lipídios simples são lipídios que, quando sofrem hidrólise, produzem ácido graxo e glicerol. 3 ácidos graxos juntos formam os triglicerídeos. Então, aqui nós temos os triglicerídeos formados por 3 ácidos graxos, certo? Então, tem os triglicerídeos. Exemplo de glicerídeos aqui, o triglicerídeo principal, os óleos e as gorduras. Aí vou dar um exemplo aqui de óleos. Elas são insaturadas, pessoal. Lipídios insaturados são lipídios que têm uma dupla ligação entre os átomos de carbono em algum momento da sua cadeia, certo? Isso nós vamos ver junto com a equipe da química, também falando sobre isso, sobre química orgânica. Então, entre os átomos de carbono, se tiver uma dupla ligação, nós podemos dizer que esse lipídio é um lipídio insaturado. E quanto maior a insaturação, pessoal, menos esse lipídio tem a capacidade de se agregar, por exemplo, em vaso sanguíneo, né? Obstruindo o vaso sanguíneo, formando placas de ateroma dentro dos vasos sanguíneos, certo? Possui baixo ponto de fusão, isso quer dizer o quê? Que a temperatura ambiente é líquido, temperatura ambiente ele está líquido, e é a principal característica dos óleos. Geralmente os óleos têm origem vegetal, certo? As gorduras são saturadas, geralmente tem origem animal, certo? Tem origem animal. Aqui nos óleos, aqui no lipídio simples, olha só, os óleos líquidos, temperatura ambiente. Aí as gorduras, elas são saturadas. Saturado quer dizer que entre um átomo e outro de carbono não tem ligação dupla, só tem ligação simples. E aí, pessoal, esses átomos, essa cadeia com muita ligação simples, elas se adaptam mais, ela fica sobreposta mais uma sobre a outra, tendo uma grande capacidade de formar placas de ateroma, certo? Bloco de ateroma dentro dos vasos sanguíneos. Placas de ateroma dentro de vaso sanguíneo. De ateromas. Dentro dos vasos sanguíneos, ok? Alto ponto de fusão, temperatura ambiente, forma aquela pasta, né? Forma aquela pasta, fica uma gordura um pouco mais sólida, a temperatura ambiente. Aqui é um exemplo, né? Aqui é um exemplo de um batata frita, né? Enorme hambúrguer aí, Coca-Cola, sorvete. Então, tudo muito rico em gordura saturada. E essa gordura saturada, pessoal, elas são realmente, em excesso, são prejudicial à nossa saúde. Porque, como eu falei para você, elas podem se acumular nos vasos sanguíneos e formar placa de ateroma e obstruir a passagem do sangue. E o sangue leva o que para as células? Lembra disso? Oxigênio, leva nutriente. Sem oxigênio, sem nutriente. E se um vaso sanguíneo desse for no sistema nervoso central, for dentro do interior do crânio, ou no interior do crânio pode causar um acidente vascular cerebral, né, no cérebro, tá bom? No coração pode causar um infarto agudo do miocárdio com um bloqueio por causa dessa formação de gorduras. Tudo bem, turma? Dando continuidade aqui, vamos mostrar aqui algumas cadeias do lipídio simples. Olha o ácido oleico aí, ó. Olha o ácido oleico, que é o ômega 9, famoso ômega 9, né? Presente no azeite de oliva. Observe aqui onde é que está. Se ele tem, olha só, turma, ele está aqui os carbonos. Os carbonos, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. O nono carbono tem uma dupla ligação. Observe aqui a dupla ligação do nono carbono. Então, essa dupla ligação aí, turma, ela é muito interessante de se observar, porque quando eu tenho essa dupla ligação aqui, ela impede de formar agregações entre os vasos sanguíneos, certo? E no final tem um ácido carboxílico mostrando aqui a cadeia. Esse ômega 9, ele tem ao todo 9, né? 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 átomos de carbono e uma dupla ligação no carbono 9. O ômega 6, que é o ácido linoleico, o ômega 6 é o ácido linoleico, presente no amendoim, nascimento de chia, no óleo de girassol. Olha só, tem duas ligações duplas. Começa uma aqui, ó, 1, 2, carbono, 3, 4, 5, 6. Primeira ligação dupla é no carbono 6. Certo? Também tem 18 carbono, mas duas ligações. Aqui, então, insaturado também. Bom, ele é bom, são óleos bons para a nossa dieta, para o nosso organismo. O ácido linolênico, o ômega 3, é o mais conhecido. É vendido comercialmente em farmácia, por exemplo. Presente no óleo do peixe, certo? Alguns peixes são ricos em ômega 3, pessoal. O ômega 3 tem 3 ligações duplas, né? E no ômega 3, ó, 1, 2... A primeira ligação dupla é no carbono 3. E tem mais 3 ligações duplas. Uma aqui,
2 e 3 ligações. De novo, 18 carbono, certo? Então, quanto mais ligação dupla, menos esse lipídio, eles vão se agregar, eles vão se acumularem em tecidos, por exemplo, tecidos de tanta magnitude, como é o caso dos vasos sanguíneos. Então, não é interessante que isso ocorra dessa forma, tudo bem? Alguma pergunta, turma? Tá tudo tranquilo? Vamos lembrando aí, vamos dando uma revisada. Daqui a pouquinho vem questões. Temos questões aí, tá bom? Hoje, para resolver, tentar resolver com uma certa tranquilidade, para que nós resolvemos 7, 8 questões. Sempre interessante resolver questões. Estudar resolvendo questões. É muito importante que você faça esse paralelo sempre, tá bom? Pessoal, gostaria de lembrar para vocês que agora, no dia 25 de abril, né? No dia 25 de abril, nós vamos ter o nosso segundo aulão. Rapaz, teve um aulão, certo? No começo, no finalzinho de março, né? Que nós participamos, excelente, lotação, muita gente no aulão, certo? Muitos alunos. Então, turma, o aulão, ele funciona, ele vai acontecer nos nossos auditórios do IFCE, tá bom? Importante aqui em Fortaleza, importante você participar, é legal, lá tem entrega de material, tá bom? Participem, venham nos conhecer, estaremos lá, certo? Nesse dia 25 teremos aula de História, Geografia, Linguagens e Redação. Turma aí preparada para o próximo aulão. Interessantíssimo, tá bom, turma? Continuando, pessoal. Aqui, ó, nós temos ainda aqui, agora vamos falar um pouco sobre os lipídios saturados. Esse saturado não tem ligação dupla. Pessoal, os lipídios saturados, quando eles se encontram, ó, aqui, ó, ele está mostrando aqui, o ácido palmítico, por exemplo, tem 16 carbono. Então, quando você encontrar dessa forma aqui, em sua questão, ó, ele tem 16 carbono e nenhuma ligação. Zero ligação. Certo? Zero ligação dupla. Então, tem 16 carbono e não tem ligação dupla na molécula. Se você fosse formar, ó, seria assim, ó. Tá aqui, né? O ácido palmítico. Certo? Aqui eu tenho um carbono aqui, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, dupla OH. Então, aqui é o ácido palmítico, certo? Sem nenhuma ligação dupla, esses óleos saturados, eles sim, em excesso, eu falo em excesso, tem mais condição de formar placa de ateroma no vaso sanguíneo. O ácido láurico tem 12 carbono, aqui, ó, duas moléculas do ácido láurico, 12 carbono, e nenhuma, certo? Zero ligação dupla. O ácido mirístico, 14 carbono e nenhuma ligação dupla. Tá aqui o ácido mirístico também. Então, 3 cadeias orgânicas aqui, certo? De carbono, mostrando para você os ácidos graxos saturados. E o processo de hidrogenação, pessoal, olha só, algumas vezes a gordura insaturada, para ficar comercializada, para ser vendida, ela precisa ser um pouco mais pastosa, como é o caso, por exemplo, com os óleos vegetal, que vão se transformar em margarina. Então, é um processo industrial em que lá na indústria pega a gordura insaturada, um óleo vegetal, e adiciona hidrogênio, e ela fica saturada. Certo? Fica saturada e aí ela fica mais pastosa, fica mais interessante para o consumo, certo? Visualmente falando. Então, são produtos industriais falando. Prejudicial à saúde? De uma certa forma, sim. Também porque tem mais ligações que vão poder se encaixar e formar placas de ateroma. E agora vamos mudando. Vamos para os lipídios complexos. Os lipídios complexos, pessoal, quando sofrem hidrólise, produzem ácido graxo. Olha só o ácido graxo de novo. Falando em ácido graxo, você não pode esquecer. É a parte energética do lipídio. Tá bom? Energética do lipídio. Aí tem o glicerol, que é o álcool, e tem outra substância envolvida na molécula. Exemplo de lipídios complexos, nós temos os fosfolipídios, certo? Que vão formar, os fosfolipídios vão ajudar a formação das nossas membranas celulares, membranas pessoal. Celulares, vão estar lá presentes nas membranas celulares. Fosfatidilcolina, ajudando a formação de outros lipídios também, como é o caso também os esfingolipídios vão atuar na formação da mielina, lembra também que eu falei? A fosfatidiletoanolamina atua no processo de coagulação sanguínea, naquela cascata de evento da formação do coágulo sanguíneo.
Então, são alguns lipídios complexos. Quer dizer, tem o lipídio, tem a parte lipídio, aqui no caso da fosfatidilcolina, tem a parte do fósforo. Ó, se for quebrado, tem fósforo, tem a parte lipídica, tem uma proteína colina. Certo? Aqui no fosfolipídio tem um fósforo, que é a parte polar, e tem um lipídio. Tá bom? Então, você vai ver sempre com essa característica. É uma substância anfipática, que nós vamos falar, que ela tem duas características, uma polar, certo? E outra apolar. O fosfolipídio tem essa característica. Se a gente fosse desenhar um fosfolipídiozinho aqui, nós íamos fazer dessa forma aqui, ó. Uma partezinha aqui, essa parte de cima aqui é a parte polar, certo? Depois vamos ver na membrana plasmática. Ela está tanto para fora como para dentro da membrana. E a parte de baixo, né, que eu gosto de dizer que são as perninhas, é a parte apolar, ó, é a parte lipídica. Aqui é a parte apolar. Então, essa parte aqui, geralmente, ela fica associada a uma bicamada de fosfolipídio. Então, vamos dizer que ela tem duas características. Ela é anfipática, essa parte, essa... Beleza, pessoal. Então, tá aqui as características dele. Então, polar é a parte que vai estar ligada fora da membrana celular, por exemplo, e dentro da membrana, tem contato com a água. Ela é hidrofílica. E a polar é hidrofóbica. Tudo bem? Então, é anfipática. Tá certo? Ok, continuando. Os fosfolipídios aqui, ó. Tá aqui a imagem ainda daqui, ó. A cadeia hidrofílica, né? Hidrofílico, fosfato e o glicerol, natureza anfipática. Duas características, uma polar e uma apolar. Sempre lembrando disso. Uma polar e outra apolar. Apolar, tudo bem? Então, forma a bicamada lipídica. Aqui, pessoal, olha. Olha só que linda essa membrana plasmática aqui. Pessoal, é aqui onde tem a dupla camada, ela tem essa dobrinha aqui, impedindo que elas se agreguem tanto, né? Olha só a membrana plasmática, olha a bicamada fosfolipídica, uma camada, duas camadas. O azulzinho fora aqui seria o meio extracelular da célula, e aqui dentro seria o meio intracelular da célula. Meio extracelular, certo? E aqui o meio intracelular. Então, aqui seria um pedaço de uma membrana plasmática, tudo bem? E aí, ó, a partezinha azul está em contato com a água, dentro da célula, fora da célula. No meio da membrana, tem a bicamada hidrofóbica. Aqui, pessoal, por esse local aqui, só vai entrar substância nessa camada, nesse rio de lipídio aí, se a substância for, lipofílica, se ela tiver afinidade pelo lipídio. Tudo bem? Então, é isso aí. Tiver uma afinidade. Essa é as características do lipídio. Observe também aqui na membrana plasmática, aqui, as proteínas mergulhadas no meio. Esqueci de falar isso para vocês também. Isso é muito importante. Tá bom? Então, pessoal, tudo tranquilo. Mais uma classe de lipídio aí falando. Lipídio complexo. Tudo ok aí? Alguma pergunta? Alguma dúvida? Peço que pergunte, que faça uma dúvida. Beber um pouco de água. Ok, tem pergunta. Um alô aí para a Isa. A Isa está dizendo que vai agora para o nosso aulão, sábado. Do dia 25, tá bom? Ok, meninos. Vamos continuando, garotos. Os lipídios derivados. Falando em lipídios derivados, pessoal, são derivados de quê? São derivados de quê? São derivados do álcool colesterol, turma. O álcool colesterol pessoal e o álcool colesterol, ele só vai estar presente em células animais, certo? Em células animais. O colesterol. Tá bom? Então, não são ésteres de ácidos graxos, não são ésteres de ácidos graxos, vão ser derivados de animais, vão ser derivados do colesterol, e o colesterol só está presente em células animais, célula vegetal não está. O colesterol, pessoal, ele está presente na membrana plasmática. E ele aumenta a fluidez da membrana. A membrana tem que estar bem fluida, certo? A membrana plasmática da célula, ela está todo tempo assim, pessoal, um dinamismo imenso é o que acontece com o dinamismo da célula. Certo? A membrana fica se movimentando. Uma hora a proteína está de um lado, outra hora está do outro. Certo? Tem 25 fosfolipídios para cada proteína mergulhada no meio da membrana plasmática. Ela é riquíssima, tá bom? Aqui é o molécula de colesterol e aqui embaixo do cortisol. Cortisol produzido por quem? Produzido lá na córtex da suprarrenal. Vou colocando aqui, olha a nossa interdisciplinaridade aí. Lembrando de outro tema, ó. Na córtex da suprarrenal ou adrenal, tá bom? Que fica em cima do rim. Suprarrenal. Então, derivado do álcool colesterol, produzem hormônios sexuais, vamos daqui a pouquinho ver,
produz testosterona, produz estrógenos. Deixa eu ver se nós temos mais características aqui. Pronto. Produz testosterona, produz estrógenos. Testosterona vai estar presente lá, né? Estrógenos. Produz progesterona. A nossa vitamina D também, certo? Os lipídios derivados. A vitamina D, que na pele nós temos uma provitamina D chamada de ergosterol. Os raios solares vão quebrar o ergosterol em 2 moléculas de vitamina D. Tá certo? Os sais biliares, pessoal, também, que vão atuar como detergente para diminuir o lipídio, certo? Atua na digestão, os sais lipários, olha só, vão atuar na digestão dos lipídios. Liberado aonde? Liberado na primeira porção do intestino, no duodeno, certo? Lipídios. E ainda os glicocorticosteróides, também produzido lá na suprarrenal, ok? Um abraçozão aqui para também aqui quem está participando, @sbreak, quem é, hein? Manda o teu nome, viu? @sbreak, grande abraço, obrigado aí, pessoal, pela fala, né? Vamos ver quem está participando mais aqui. Ok. Um grande abraço. Continuando, o colesterol presente aqui, olha só, presente apenas em animais, realmente, é isso mesmo, né? Produzido principalmente no fígado, precursor de hormônio e vitamina D, né? Vitamina D. Então, na nossa pele tem uma substância chamada ergosterol, vou dizer para o ergosterol, e o ergosterol ele vai ser quebrado, certo? Os raios solares aqui, né? Os raios solares aqui vão quebrar em 2 moléculas de vitamina D. Aí, pessoal, o cálcio vai aumentar a absorção da vitamina D. O cálcio, pronto. A Isa perguntou, professor, sobre o sais biliar, eu vou falar, viu, Isa, na frente, mas vou te falar, vou antecipar aqui um pouco. Isa, é assim, ó. O sais biliar, quando nós ingerimos nossa alimentação, uma delas é gordura. Pronto, lipídios. Então, você comeu gordura, comeu lipídio. Quando esse lipídio passa do estômago e chega no duodeno, lá no duodeno, certo? Lá no duodeno, a vesícula biliar, que é uma substância que está... É um saquinho, certo? Um saquinho, uma glândulazinha, produzida abaixo do fígado. E aí, o suco biliar, que é produzido pelo fígado, é armazenado nessa vesícula biliar. E na hora que nós comemos gordura, ocorre a liberação desse suco biliar, certo? E o que é que faz suco biliar? Isa, ele diminui o tamanho das gorduras. Para quê, professor? Para aí sim as lipases usar. Eu quero que você preste bem atenção nisso. Pessoal, o suco biliar não contém enzimas, certo? Ele apenas diminui o tamanho da gordura. Deixa pequeno, deixa fácil da enzima atuar. Que enzima? As lipases. Eu vou repetir, eu acredito que tem uma imagem mais na frente, Isa. Eu vou relembrar de novo. Mas deu para melhorar aí o entendimento? Certo? A Francinete lembra que o pedido de isenção começou ontem, né, do Enem. Boa, bem lembrado, pessoal. É importante isso aí. Essa lembrança aqui para todos. E o excesso de lipídios ruins, né, pode causar o quê? Pode formação de aterosclerose. Tá certo? Vou colocar aqui, é justamente aqui, ó. Olha a placa de aterosclerose. Essa placa aqui, pessoal, ela é chamada de ateroma. Placa de ateroma. E se essa placa de ateroma obstruir os vasos sanguíneos, o sangue não passa. O sangue não passa. E no final, o sangue está levando o quê, parcela? Oxigênio. Está levando nutriente. Só que tem uma placa de ateroma. Essa placa de ateroma tem que ser retirada daí. Né? O excesso, essa placa de ateroma, quando obstrui, causa uma doença chamada uma condição, pessoal, chamada de aterosclerose. Uma condição chamada de aterosclerose. Certo? Aterosclerose. Diferente de arteriosclerose. A arteriosclerose é o enrijecimento dos vasos sanguíneos devido ao uso do fumo, por exemplo, do álcool, enrijece o vaso sanguíneo. Os vasos sanguíneos, pessoal, principalmente as artérias, elas têm uma certa elasticidade. Tem muito tecido elástico, esse conjuntivo com elastina, certo? E o uso de substâncias químicas pode causar diminuição dessa elasticidade aí. Então, causando a dificuldade
do sangue ser bombeado e levando nutrientes e oxigênio para todas as células. Então tá aí. A aterosclerose é essa condição. Acúmulo de gordura nas artérias. Ok, pessoal, gostei. Pergunta, pessoal, que aí a aula, vocês vão enriquecendo mais a aula ainda, tá bom? Então, vamos ver aqui também essa condição aqui, olha só. Nessa condição, eu queria só fazer um pequeno lembrança aqui nessa parte da aterosclerose. Quando ocorre, olha só, vamos supor que eu tenho aqui um vaso sanguíneo. Pessoal, e anos ingerindo alimentação, não é isso? Em alimentação, pessoa não faz atividade física, consome muita gordura, fast food, o que mais? Pizza de calabresa e de bacon. Eita, todo mundo com fome na hora dessa, né? E fica formando o que aqui? Olha a placa de ateroma sendo formada, pessoal, ó. Imagina que aqui seja uma coronária, um vaso sanguíneo, uma artéria do lado direito do coração, ou pode ser também do lado esquerdo também, né? Então, essas coronárias aqui, que elas estão irrigando os vasos sanguíneos, né? Aqui o sangue está passando. Era para o sangue estar passando aqui, só que ocorreu um excesso de gordura que foi acumulado aí aos poucos, né? Principalmente gordura o quê? Principalmente lipídio o quê? Lipídio é ácido graxo saturado, que não tem ligação. Aí, pessoal, o sangue, se era para estar passando aqui, ele não vai passar, ó. Ele vai passar com dificuldade, certo? Vai passar com dificuldade, cada vez mais com mais dificuldade. O que é que vai acontecer? Lembrando que existem células. As células estão esperando chegar aqui. As células estão esperando chegar o quê? Estão esperando chegar oxigênio, né? E não está sendo levado. Não está sendo levado. Isso que é a fisiopatologia do IAM, certo? O oxigênio não está sendo levado por quê? Porque ele está sendo obstruído, tá? O oxigênio, ele vai reagir com a glicose, C6, H12, O6 dentro da célula, né? 6 átomos de oxigênio se for balancear. E aí, nós temos dessa quebra aqui, pessoal, o excesso de quê? Temos dessa quebra aí o excesso de CO2, certo? Água, era para ter, né? Isso, mais energia, né? Mais energia. Acontece que está chegando pouco oxigênio. Você tem que lembrar disso, que nessa condição aqui, a quantidade de oxigênio está diminuída. E aí, pessoal, muito oxigênio diminuído, certo? A reação era para acontecer com CO2 reagindo com a água, formando H2CO3, que é o ácido carbônico, né? E dessa quebra, certo? Usando também enzimas, anidrase carbônico, e dessa quebra aqui, pessoal, do H2CO3, vai ter uma grande quantidade de liberação de hidrogênio, certo? E HCO3 menos. Esse excesso de hidrogênio aqui, pessoal, causa uma acidez na região das células, certo? Acidez na região da célula, e isso vai causar irritação das terminações livres, causando irritação das terminações nervosas livres. Essa irritação das terminações nervosas livres causam dor na região do pré-córteo. Às vezes a pessoa passa dias e dias com esse incômodo na região do coração, né? Com dormência, desoxigenação tecidual. Então, tomar dor na região do pré-córteo, essa condição aí é chamada de angina. Angina pectoris, tá bom? Angina no peito, pectoris. Isso tudo aqui, pessoal, levando a condição final é a condição do infarto agudo miocárdio, IAM. O IAM é mais ou menos nessa condição aí. Devido a quê? A uma diminuição da oxigenação tecidual naquele local. Devido à formação do bloqueio bem que de gordura. E esse aqui é a aterosclerose. Aí, né, o paciente teve um infarto, teve condição de não vir a óbito devido ao infarto, ocorre uma obstrução retirada de um pequeno vaso sanguíneo da perna, é colocado nessa regiãozinha aqui para formar uma ponte, um desvio, para que o sangue saia, né, e não passe mais pelo bloco de gordura e saia do outro lado, formando o que a gente chama, lembra disso? Uma ponte de safena. A ponte de safena era mais ou menos isso aqui, né? Esse desvio que vai acontecer da formação de bloco de gordura, né? E aí, pessoal, onde tem esses blocos aí, os vasos sanguíneos ao redor, eles vão começar a se vascularizar de novo. Eles vão começar a sofrer o tecido. Se você for dar uma condição, uma atividade física, eles vão sofrer um processo de angiogênese, formação de novos vasos sanguíneos. Tudo bem até aqui? Vamos passando para frente, tá bom?
Então, pessoal que está nos assistindo, muito obrigado. Turma toda, a Isa Francinete. Um abração aí para o Nil, turma que está aí na equipe aí do Patrício, Nil, turma das Libras, turma aqui do nosso apoio pessoal também. Sempre eu gosto de mandar abraço, porque sem eles nós não iríamos ter essa aula, né? Tudo com qualidade. Késia, Thaís, valeu, galera. Guilherme. Turma, e agora o seguinte também, voltando, que nós já vamos ter questões para resolver, tá? Olha aqui, lipogênese. Pessoal, gênese, formação. Formação de quê? Formação de lipídio. Turma, a lipogênese é a conversão de carboidrato em lipídio. Quem faz isso? Animais. Então, nós fazemos isso. Nós consumimos carboidrato, você consome, né, massas, macarronada, pizza, né? E excesso, pessoal, o excesso desse carboidrato, beleza. Nós falamos na aula passada que ele se acumula em forma de glicogênio no fígado, nos músculos. Mas se a pessoa continua consumindo muito, além da sua ingestão, da sua necessidade diária em calorias, o pessoal começa a se formar em tecido adiposo, porque esse carboidrato vai sofrer isso, lipogênese. E esse tecido adiposo vai se formar. Às vezes se forma sobre tecido especial, só a região abdominal, certo? Então, tecido muito especial, como o pâncreas, como o coração, lá tem uma grande quantidade de tecido adiposo. Beleza. Já os vegetais não têm essa condição. Os vegetais não conseguem converter carboidrato em gordura. Eles fazem justamente o inverso. É converter lipídio em açúcar, usando, para isso, uma organela chamada glioxissomos. Tudo bem, turma? Continuando. E aqui também nós temos algumas lipoproteínas. Lipoproteínas são proteínas, pessoal, porque é o seguinte, ó, na realidade, os lipídios eles vão sendo transportados, algumas moléculas de colesterol vão sendo transportados juntamente com algumas proteínas. Isso vamos chamar de lipoproteínas, ok? Das lipoproteínas, são responsáveis pelo transporte de lipídios no sangue. E aí nós temos algumas lipoproteínas. Temos o HDL, que é o High Density Lipoprotein, o que são, vamos chamar, ficou convencionado chamar, né, de colesterol bom, né? Porque o HDL, na realidade, pessoal, ele deve estar realmente alto no nosso corrente sanguínea, ele deve estar um pouco mais alto as taxas. Esse HDL, pessoal, ele retira lipídio dos vasos sanguíneos, lipídio extrahepático fora do fígado, fora da corrente sanguínea, ou dentro do tecido, e leva para o fígado. Então, ele faz uma limpeza nas correntes sanguíneas, certo? Fora no meio extracelular e leva para o fígado, ajudar no processo de formação, por exemplo, do suco biliar. O HDL é importante estar alto, tá bom? Já o LDL, que é o Low Density Lipoprotein, lipídios de baixa densidade, é o colesterol ruim. O VLDL também, pessoal. Este faz o inverso. Tira lipídio do fígado, do meio extracelular e leva para dentro da corrente sanguínea. Então, pessoal, este aqui, em excesso, faz a obstrução dos vasos sanguíneos e isso é prejudicial à saúde. Então, é bom dar uma olhadinha sobre esse HDL, sobre o LDL e sobre o VLDL, ok? Importante demais. Vamos agora resolver algumas questões para revisar sobre os lipídios, tudo bem? Então, vamos devagarzinho, resolvendo questões. Pessoal, lá no dia 25, em que nós vamos fazer o nosso segundo, o Super Enem vai fazer o segundo aulão presencial, pessoal, presencial. Você ganhará material, tem lanche, tá bom? Para o pessoal que vem participar aqui. É uma festa, muito legal, foi muito legal, uma vibe altíssima, certo? Energia boa. Então, participem. E lá nós resolvemos questões também. O pessoal no dia 25 de História, de Geografia, Redação, Linguagem, vão resolver questões, vão dar dicas de redação importantíssimas, pessoal. Por exemplo, eu, no caso aqui, estou na aula de Biologia. De vez em quando nós liberamos alguns vídeos. Esses assuntos, pessoal, que nós liberamos, alguns vídeos, podem ser usados não só para a resolução de questões da Biologia, mas para ajudar você a construir um texto em redação.
Professora de redação, o pessoal da professora Rita C vai dar essa dica para vocês aí no dia 25 também, no nosso aulão, ok? Turma, primeira questão, vamos resolver. Ok, mentes brilhantes, apareça lá. Se não foi da última vez, porque estava no meu nome na lista, mas apareça, tá bom? Dá para a gente organizar na hora, viu? Meninos, apareçam, venham, participem. Então, primeira questãozinha aqui do Enem. Vamos ler a primeira questão e resolver marcar o item correto. Para ser absorvido pela célula do intestino humano, essa célula do intestino humano, pessoal, são chamadas de enterócitos, tá bom? Enterócitos. E essas células, pessoal, elas são ricas em microvilosidades. Microvilosidades, que ajudam no processo de ajudam no processo de perfeiçoação. Vamos ver aqui. Ana Júlia pergunta: é necessário se inscrever para conseguir ir para o aulão? Sou nova aqui. Ana Júlia, seja bem-vinda. Ana Júlia, tem um link em que é necessário a inscrição, mas você consegue realizar tudo aqui presencial. Ana Júlia, você vem, o pessoal te orienta na tua inscrição também aqui, tá bom? Então, mas tem um linkzinho que você consegue fazer, então vem participar. Aqui você conhece, outras dicas vão ser te dado, passadas as informações com mais precisão. Ok. Então, vamos ver aqui, o José Manuel já disse que era a primeira questão, a letra A. Vamos lá. Então, para ser absorvido pela célula do intestino humano, os lipídios ingeridos precisam ser, primeiramente, emulsificados. É aquela questão que eu falei para você lá. Emulsificar é tornar o lipídio fácil de ser quebrado. Turma, eu vou dar um exemplo aqui, ó. Quando você come algo e pega com as mãos algo que seja gorduroso, suas mãos ficam meio lisas, né? Fica suja de gordura, manteiga, vamos supor, uma carne que você pegou. Se você lavar as suas mãos só com água, por exemplo, será que a gordura vai sair? A água não consegue tirar a gordura. Você tem que usar detergente. Aí sim, o detergente retira a gordura dos seus dedos, certo? E consegue fazer com que ocorra a limpeza das mãos. O mesmo jeito acontece. Quando chega no duodeno, a vesícula biliar libera o suco biliar e esse suco biliar tenta despregar a gordura de outra substância, tenta diminuir o tamanho da gordura e aí facilita com que as lipases quebrem esses blocos de gordura, tá bom? E consegue fazer a digestão. Então, nessa etapa da digestão, torna-se necessária a ação dos ácidos biliares, que vem da vesícula biliar, visto que os lipídios apresentam a natureza apolar. Essa palavra aqui é apolar, tá bom? Apolar. E a água, pessoal, é polar. Então, lipídio apolar não se dissolve em substância polar como a água e são insolúveis em água. Esses ácidos atuam em processo de modo a hidrolisar o lipídio. Hidrolisar lipídios, né, ajudam isso. Agir como detergente, pessoal? Sim, turma. Eles vão agir, olha só, eles vão agir como detergente. Então, não vão hidrolisar lipídio. Quem vai ajudar na hidrólise do lipídio vão ser as enzimas que vão ajudar no processo. Nesse processo inicial aqui, quem vai estar ajudando vão ser as lipases, certo? Então, o suco biliar, os ácidos biliares, não tem enzimas, certo? Eles vão agir como detergente, tornando o lipídio fácil de ser quebrado. Tornar o lipídio anfifílicos? Não. Né? Com capacidade de ser dissolvido em lipídios? Também não. Promover a secreção de lipases? Não. Isso aqui quem faz essas lipases, toda enzima terminiase, não esqueça disso. Certo? As lipases vão ser liberadas pelo suco pancreático. Suco pancreático. Aonde, hein? Nesse momento aqui, lá no duodeno, que é a primeira porção do intestino. Estimular o trânsito intestinal dos lipídios. Isso aqui não vai acontecer. Esse trânsito intestinal, os movimentos intestinais são chamados, pessoal, de peristaltismo. Certo? Então, resposta correta, letra B de bola, né? Agir como detergente. Tá bom, turma? Dá só uma revisadazinha nessa questão aí. Dá um print aí na tela para você guardar essa questão aí. Ela tá toda, né? Essa questão tá toda aí. Você consegue dar um print, ok? Então, letra B de bola. Alguma dúvida, pessoal? Então, essa é a função, pessoal, da vesícula biliar. A vesícula biliar está na base
do fígado. O suco biliar produzido no fígado é armazenado lá. A vesícula biliar, pessoal, ela se liga com o duodeno através de um canal chamado canal colédoco. Canal colédoco, que é o canal que liga a vesícula biliar até o duodeno. Às vezes, né, esse suco biliar aí, ele fica um pouquinho mais solidificado, devido à presença de cálcio também, certo? Açúcares, e aí ele forma algumas pedrinhas que a gente chama de cálculo, e ele pode obstruir esse canal colédoco aí, né? Se acontecer isso, muitas vezes há necessidade de retirar toda a vesícula, tá bom? Para que continue sendo liberado o suco biliar. Ok, vamos para frente. Segunda questão, turma. Segunda questão. A segunda questão também é uma questãozinha adaptada, parecida com o prova do Enem do Paraná, mas é uma questão boa, né, para a gente revisar, lembrar bem aqui sobre o Enem. Um abraço aí, pessoal. Para essa pessoal aí, um abraço a Paloma, Pedro Arthur, estão todos assistindo. Um beijão. Então, as moléculas mais utilizadas pela maioria das células para os processos de conversão de energia e produção de ATP, molécula utilizada. Trifosfadenosina são os carboidratos, verdade. Pessoal, os carboidratos, eles são preferência para a célula. Mas quem produz mais energia são os lipídios, certo? Então, em termos de preferência celular, são os carboidratos. Segundo, lipídio. Terceiro, proteína. O corpo só entra em proteína quando já não tem mais carboidrato e nem tem lipídio. Ok? Agora, os lipídios, os ácidos graxos produzem mais ATP do que o próprio carboidrato. Em média, um ser humano adulto tem uma reserva energética na forma de carboidrato que dura um dia. Pessoal, essa reserva energética na forma de carboidrato, quem lembra, hein? Como é o nome dela? Quem lembra? É o glicogênio. Está armazenado aonde, turma? Está armazenado aonde? No nosso fígado, não é isso? Fígado e músculos. Fígado e músculos, ok? Então, glicogênio é aí. Isso de carboidrato. Já a reserva de lipídio pode durar um mês. Quer dizer, pessoal, você pode passar aí brincando, né? 30, 45 dias sem comer. Tranquilo. O corpo, as meninas aqui olharam para mim, viu? Assim como quem diz assim, professor, pelo amor de Deus, dá para passar, viu, Kézia? Então é o seguinte, ó, como assim, professor? Nós temos reserva energética, pessoal. Não dá para passar 2, 3 dias sem água, porque é a água que faz reações químicas. Mas sem comer dá, porque o corpo vai usar aí o carboidrato, que está no seu fígado, seus músculos, tá bom? E depois disso, o corpo vai sobrevivendo com quem? Com as reservas que estão no nosso corpo, pessoal. Então, dependendo dessa massa de tecido adiposo, nós vamos consumir. O corpo vai pegando carboidrato, quebrando carboidrato e transformando esse carboidrato, jogando esse carboidrato de novo para a célula, tá bom? Para a célula, para o sangue, depois para a célula. E esse processo é chamado de glicogenólise, quebra do glicogênio do fígado, certo? Quebra dos lipídios também e jogando no sangue, o sangue levando, e transformando em energia. Armazenamento de lipídio é vantajoso sobre os carboidratos, pelo fato de os primeiros terem características de serem. E lipídio tem algumas características, né, pessoal? Então, o lipídio, ele é isolante térmico, lembra? Uma pessoa que tem um pouco mais de tecido adiposo, ele vai sentir um certo mais calor do que quem é mais magrinho, não é? Então, ele consegue transportar melhora o impulso elétrico, produção de hormônio. Pessoal, não dá para viver também sem uma dieta pobre em lipídio, não, viu? Porque senão os nossos hormônios, às vezes, causando até esterilidade. Não, os nossos hormônios vão ser produzidos. É necessária a ingestão de lipídio. Vantajoso sobre os carboidratos. Então, bora lá. Os armazenamentos de lipídio. Isolante elétrico, sim. Pouco biodegradáveis, são saturados em hidrogênio, majoritariamente. Então, pessoal, o armazenamento de lipídio é vantajoso sobre o carboidrato. Os primeiros têm característica de serem isolante elétrico, isso aqui é importante demais, né? Mas eles vão ajudar, pessoal, são componentes de membrana também. São componentes de membrana, ajudando a formar nossas membranas celulares. Não é isso? É vantajoso sobre o de carboidrato, pelo fato do primeiro ter característica de ser isolante elétrico.
Mas o isolante elétrico, quando eu falo isolante elétrico, estou falando de recobrir o axônio dos neurônios, não é isso? Ajudando a formação da bainha de mielina. Mas a principal importância mesmo, pessoal, é formando serem componentes das membranas. Os fosfolipídios são isso. Então, letra E. Certo? Quem faz isso aqui? Os fosfolipídeos. Os fosfolipídios. Tudo bem, turma? Ok? Então, destrinchando aí, né? Quer ser saturados? Saturado de hidrogênio, né? Eles são saturados. Quando são saturados, a ligação simples entre os carbonos. Hidrofóbico é o quê? Eles não se misturam à água. Né? Não misturam a água também. Vamos para a terceira questão. Vamos falar sobre a terceira questão. Ok? Mais uma questãozinha. Vamos ler e tentar fazer juntos. As doenças cardiovasculares estão entre as principais causas de morte no mundo. Uma das estratégias de prevenção recomendadas pelos profissionais de saúde é o monitoramento periódico de nível de colesterol no sangue. Colesterol que tem apenas nos animais, não é isso? Nos animais. Tá bom? Então, monitoramento de colesterol no sangue. Esse colesterol aqui, pessoal, que ele está se referindo aqui, de forma mais popular, né, de forma não tão científica, ele está falando das lipoproteínas, que nós falamos lá no começo, né, que são 3 importantes. HDL, que é bom que esteja um pouco alta, LDL e VLDL. Essas duas aqui, é interessante que elas estejam baixas no seu exame de sangue. Tá certo? Turma, tudo tranquilo aí? Então, monitoramento do colesterol no sangue. Apesar de frequentemente associado a problemas de saúde, o colesterol exerce funções essenciais no organismo humano, estando presente em diversas estruturas celulares. Pessoal, membrana plasmática, produção de hormônio, participando de importantes processos metabólicos. Não dá para ficar sem o colesterol. Tem que ser na medida certa, né? Então, além disso, exames laboratoriais costumam avaliar não apenas o colesterol total, mas também suas diferentes frações lipoproteicas, que é para o transporte. O LDL, lipoproteína de alta densidade, tira lipídio, gorduras do tecido de dentro dos vasos sanguíneos e leva para o fígado, né? De forma extrahepática e leva para o fígado. O LDL faz o inverso. Tira a gordura dos tecidos adiposos e leva para a corrente sanguínea. Aí obstrui, né? LDL, lipoproteína de baixa densidade, que apresenta efeitos distintos no desenvolvimento de doenças cardiovasculares, cardio-coração, vasculares, vaso sanguíneo. Considerando as funções biológicas e o metabolismo do colesterol no organismo humano, assinale a alternativa correta. O colesterol é uma substância exclusivamente prejudicial ao organismo humano, pessoal. Exclusivamente, né? Totaliza muito. Então, o organismo humano. E por esse motivo não exerce nenhuma função biológica, é isso. Né? Ajuda a produção do hormônio, isso é importante demais você entender. Então, essa questão, letra A aqui, está completamente errada. Né? Está totalmente errada. O colesterol presente no organismo humano é obtido apenas por meio da alimentação, sendo inexistente qualquer forma de produção dessa substância no próprio organismo. Vamos ver as outras questões, os outros itens. Item C, o colesterol é um lipídio do grupo dos esteroides, correto, que participa da composição das membranas celulares, correto, e atua como precursor de moléculas importantes como hormônio de esteroide, vitamina D e sais biliares. Pessoal, essa aqui é o correto, viu? Item C é o correto. O colesterol faz isso tudo. Eu falei para você, ajuda a formação dos sais biliares, né? Tanto que o HDL tira gordura dos vasos sanguíneos e leva para o fígado para produzir sais biliares. Ajuda na composição da vitamina D, de alguns hormônios de esteroides também. Então, letra B está errada, C está correta. Então, a D diz o quê? 2 indivíduos que apresentam o mesmo valor de colesterol total no sangue possuem necessariamente o mesmo risco de desenvolver aterosclerose. A aterosclerose é a formação de placas, certo? Placas
Placas de ateroma, turma. Anota aí, hein? Anota aí. Independente de concentração relativa de HDL e LDL. Está errado, pessoal. Cada organismo é um organismo. Né? Então, está dizendo aqui que 2 indivíduos apresentam o mesmo valor de colesterol no sangue. Possuem o mesmo risco de desenvolver aterosclerose. Não. Um tem genética, o outro não tem a mesma genética. Um está fazendo atividade física, o outro não está. Né? Tem que ver também a taxa de HDL dele, LDL. E letra E. O colesterol participa da formação de estruturas celulares. É verdade. Porém, não está relacionado assim de molécula reguladora do metabolismo. Está sim. Vitamina D, né, é reguladora. Certo? Alguns hormônios também atuam na regulação do organismo. Então, essa questão aí é o item correto, é o item C. Tudo bem, pessoal? Então na correção aí, tá tudo tranquilo? Ok. Quarta questão. Alguma dúvida? Alguma dúvida mais? Vamos lá para a quarta questão. Turma, essa questão aqui também é do Enem 2014. Ela usou um quadro, certo? E fez uma comparação aí com alguns lipídios, né? Ácidos graxos, saturado e insaturado. Então, é interessante você lembrar, fazer uma lembrança sobre o que é lipídio saturado e insaturado. Nós fizemos essa revisãozinha no começo da aula de hoje. Mas é interessante você entender isso, tá? Então, vamos ver aqui o que é que diz. O biodiesel não é classificado como uma substância pura, mas como uma mistura de éster e derivado dos ácidos graxos, presente em sua matéria-prima. As propriedades do biodiesel variam com a composição de óleo vegetal ou gordura animal que lhe deu origem. Por exemplo, os teores de éster saturados, aqui é a gordura animal, é responsável pela maior estabilidade do biodiesel frente à oxidação. Quer dizer, não deixa, esses ésteres saturados aí não vai deixar, né, a responsável pela estabilidade, né, estabilidade e consistência desse biodiesel. O que resulta em um aumento da vida útil do biocombustível. Não deixa ele estragar com tanta facilidade. Então, tem uma mistura, esse biodiesel. Está dizendo para você que tem uma mistura de lipídios saturados e insaturados. O quadro ilustra o teor médio dos ácidos graxos de algumas fontes oleaginosas. Agora, ver aqui. O milho, ácido mirístico. Olha, pessoal. Aqui é a formulazinha que eu disse para vocês. Ó. O ácido mirístico tem 14 carbono e 0 ligação dupla. Palmítico, 16 carbono e 0 ligação dupla. É saturado. Esteário, 18 carbono e 0 ligação dupla. Saturado. O oleico tem 18 carbono e 1 ligação dupla. Né? O linoleico, que é o ômega 6, 18 carbono e 2 ligação, e o ômega 3, 18 carbono e 3 ligação dupla. Então tá aqui, bora ver cada um. O milho, olha só, o milho tem muito o quê? O milho tem muito, a gente tem que observar sobre isso, né? O milho tem muito palmítico, certo? Tem muito oleico, olha aí, bom, né? E tem muito linoleico, quer dizer, mas tem baixo linoleico, que é o ômega 3. Tem muito ômega 6, né? O milho. A palma tem muito palmítico, que é um insaturado. E tem muito ômega 9 também. Então, aqui é uma mistura boa, viu? Ó, palma e o oleico também. Observa isso. A canola tem muito oleico, ômega 9. Tem muito também ômega 6. Mas tem pouco, é pobre em ácido, em lipídio saturado. Olha só, né? A canola. O algodão tem muito saturado, composto tem palmítico, 20. Tem o ômega 3. Olha só, tem muito ômega 6, o algodão. Tá bom? Então, é uma mistura boa. E o amendoim, ele tem muito ômega 9 e muito ômega 6. Tá certo? Vamos ver o que é que diz a questão. Qual das fontes oleaginosas apresentadas produziria um biodiesel de maior resistência à oxidação? Pessoal, o milho, será que seria o milho? Olha só, o milho tem pouco, esses três aqui são saturados, ácido graxo saturado. E esses três aqui são ácido graxo insaturado. Então, o milho não, né? O milho não. Bora ver a palma.
Turma, a palma tem uma boa quantidade de saturado e uma boa quantidade de saturado. Então, a palma daria certo. Certo? Vamos ver a canola. A canola, pouco insaturado. Olha só. Pouco saturado a canola. Então, não daria bom, não. Porque tem que ter um estudo dos dois. A questão fala isso. O algodão tem uma certa quantidade, mas só tem um, né? Então, também, é uma boa quantidade aqui. Mas o ideal mesmo, pessoal, seria quem? Uma boa quantidade seria quem? A palma, não é isso? A palma tem uma quantidade bem balanceada de ácido palmítico e ácido oleico. Então, seria justamente esse aqui. Uma base bem balanceada, 42 palmítico e 40 ácido oleico, que é o ômega 9. Né? O algodão já teria um com grande quantidade, que era 20 palmítico, e 55 linolênico. Então, descompensaria. Resolvida a questão? Então, resposta a essa aí, questão. Então, você tinha que fazer essa análise dessa tabela aí. E lembrar um pouco, fazer uma revisão sobre ácido graxo saturado e ácido graxo insaturado. Pessoal, sempre cai em prova, tá bom? Ótimo. Tudo bem? Deu para entender aí? Alguém tem perguntas? Faça alguma pergunta aí, pessoal. Vamos participando. Ok. Tá tudo bem? Essa questão aqui do Garfield, né, de 2012. Essa questão é famosa. Tudo tranquilo, né? Essa aí é facinho, né? Bora falar sobre ela. Hoje o professor de vocês está um pouquinho gripado. Na verdade, sinusite, né? Inflamação. Mas vamos seguindo. Essa aqui, tem uma tirinha, né, do Garfield, que ele diz, né? Ele olha no espelho e fala: puxa, como estou fora de forma. Só há uma coisa a fazer. Aí ele vai lá. Se não pode perder as banhas, amarre-as, né? Essa aqui não é verdade. Então, a condição física apresentada pelo personagem da tirinha é um fator de risco, pessoal. Fator de risco, fator que leva a doença. Que pode encadear doenças como anemia, pessoal, será? Então, assim, está falando aqui em lipídio, né? Ele está falando aqui em obesidade. Obesidade, né? Que é uma condição de risco, certo? Tecido adiposo alto. Anemia, pessoal, não, né? Anemia, pessoal, é uma diminuição. Na realidade, a anemia ocorre a diminuição da ingestão de ferro, né? De ferro. Sem ferro, ocorre a diminuição da produção de hemoglobina. Olha aí. Hemoglobina. A hemoglobina, ela está dentro da hemácia. Então, sem hemoglobina, tem uma diminuição da quantidade de oxigênio. Lembra disso? Isso tudo assim, ó, na corrente sanguínea, né? Então, sem ferro, não vai ter hemoglobina. Sem hemoglobina, o oxigênio não é transportado de forma suficiente. Sem oxigênio, lembra que queima a glicose, né? O oxigênio produzindo ATP. Então, sem oxigênio também tem pouco o quê? ATP. Quer dizer, tudo isso aqui, pessoal, anemia, ó, vai ter o quê? Palidez, né? Isso, palidez. E aí, pelo que você vê também, vai ter uma apatia. Apatia. Por conta de quê? De baixa ATP, quer dizer, a pessoa fica fraca. Essas são algumas condiçõezinhas, casos, situaçõezinhas clínicas da anemia. Beriberi é a diminuição na vitamina B, né? Vitamina B. Pessoal, isso aqui são distúrbios nervosos, certo? Distúrbios nervosos. Tudo bem? Diabetes. Será que leva diabetes, pessoal? Diabetes, sim. A obesidade pode levar a diabetes. Sabe por quê, turma? Existe, nós vamos falar aqui, vou falar agora aqui na verdade, diabetes, de dois tipos de diabetes. Uma chamada diabetes do tipo 1, né? Que a pessoa não produz a insulina, certo? A pessoa não produz insulina. Pessoal, sem a produção da insulina, tem a diminuição de glicose nas células, tá bom? De glicose na célula. Então, ocorre o quê? Ocorre um acúmulo de açúcares ou de glicose no sangue. No sangue, tá bom? Aumentando o quê? Aumentando a viscosidade do sangue, certo? Se aumenta a viscosidade do sangue, aumenta o trabalho do coração, tá bom? E isso aumenta a pressão arterial da pessoa.
Então, diabetes tipo 1 é mais ou menos isso aí. Então, a pessoa não produz insulina, por algum motivo, ou produz pouca insulina. E aí, pessoal, sem insulina, a insulina é necessária para que, quando a insulina, que ela é produzida pelas células beta do pâncreas, quando a insulina é liberada, ela reage com receptores lá das células do nosso corpo. E aí faz com que ela acoplada ao receptor da célula, a glicose sai do sangue e entre na célula. É normal isso. A pessoa que consome, que não tem diabetes. Agora, o diabético não tem a insulina e não tem esse acoplamento aí da insulina ao receptor. E a diabetes tipo 2, pessoal, a diabetes tipo 2, a pessoa produz insulina, certo? Tem insulina. O que acontece é que a pessoa tem poucos receptores, ou então, pessoal, que os receptores não reconhecem a insulina. Então, no tratamento aqui, a pessoa tem que aumentar a característica, o reconhecimento do receptor com a insulina, para facilitar com que a glicose entre. Então, a insulina aqui está normal, né? Mas os receptores estão mascarados, os receptores não estão sendo produzidos, não foram produzidos com determinada eficiência. Os receptores celulares, pessoal, são proteínas, certo? Então, de novo, o que acontece? Aumento do trabalho do coração, aumento da viscosidade, já que o sangue está descendo, né? Aumento do trabalho no coração e aumento da pressão arterial. Com outras características, diabetes também tem, pessoal, outras características. Tem dificuldade na cicatrização, por causa do excesso de açúcares naquela região também, açúcares não deixa ocorrer agregação plaquetária no local do ferimento. Também, devido a esse açúcar, ocorre um acúmulo de bactérias naquela região, na tentativa de se alimentar, né? Aí ocorre necrose tecidual, bloqueio de vaso sanguíneo, tecido necrosa, principalmente idosos, né? Tenha cuidado. Quando banhar o idoso, tem que ter um enxugamento lá entre a região dos dedos inferior, né? Entre os dedinhos do idoso. Para quê? Para que não fique úmido e os fungos venham a se acumular naquela região, causando ferimento, podendo causar depois uma necrose do tecido e ter que retirar um membro, né? Ou um dedo da pessoa. O dedo é um membro também. Escorbuto é o quê? Escorbuto, pessoal, sangramento da gengiva, lembra disso? Diminuição do consumo de vitamina C. Então, na realidade, aqui é diminuição da produção do colágeno da gengiva. A gengiva começa a sangrar, dente cai também, né? E fenilcetonúria, pessoal, é uma doença identificada, aquele teste do pezinho, lá na infância, certo? É uma doença metabólica, vamos dizer que ela é uma doença com característica metabólica, em que a pessoa não consegue metabolizar um aminoácido chamado fenilalanina. Ocorre o acúmulo do aminoácido chamado fenilalanina no sangue, tá bom? No sangue. E essa fenilalanina no sangue, pessoal, é tóxico. Causa distúrbios nervosos, certo? Distúrbios motores também. Então, é isso. Então, qual é o tratamento? O tratamento aí, no caso, são medicamentos, aliás, alimentação pobre em fenilalanina, na realidade, tá bom? Ok, passando para a sexta questão. Essa questão quinta aí está resolvida, né? Sexta questão. Mais uma questãozinha aí, olha só. Os lipídios constituem um grupo de biomoléculas essenciais para o funcionamento do organismo vivo. Então, estamos fazendo aqui essas questõezinhas, mas fazendo já a revisão. Eles desempenham funções variadas, como reserva energética, formação de membranas celulares, participação em processos metabólicos importantes, verdade. Além disso, alguns lipídios estão envolvidos em mecanismos de proteção, sinalização celular, acabei de falar da insulina, absorção de vitaminas, tudo isso, né? Considerando os conhecimentos sobre lipídios e funções biológicas, assinala a afirmativa a seguir, assinalando V verdadeiro e F falso. Cada itemzinho aí nós vamos marcar se é verdadeiro ou se é falso. Vamos nessa? Vamos lá. Primeiro item, turma. De novo, né? Vamos resolvendo e comentando. Os lipídios são moléculas geralmente polares. Não, pessoal. Os lipídios são o quê, turma, hein? Apolares. Então, já tá falso. Já tá falso, né? Os lipídios são apolares, pessoal. Quem é polar é a água. Não se dissolve. Então, o lipídio não se mistura com a água. Gordura e água não se misturam. Né? Então, são polares? São não. São pouco solúveis em água? São. Não são solúveis em água, né? São insolúveis, na verdade. Né? Então,
eles vão se dissolver em alguns solventes apolares também, do tipo hexano, por exemplo, né? Então tá falso. Os carotenoides, pessoal, carotenoides são pigmentos lipídicos, verdade, viu? Pigmentos lipídicos. Esses carotenoides aí no intestino formam vitamina A, certo? Produzindo beta-caroteno. O beta-caroteno está presente na cenoura, em algumas leguminosas e algumas frutas de cor alaranjada. Beta-caroteno, carotenoides. Tem uma palmácea, se não me engano, na região tropical, chamada Buriti, ali na região do sul do Ceará também, região do Piauí, riquíssimo em beta-caroteno, Buriti, tá bom? Então, é verdade. Os carotenoides, que são pigmentos lipídicos, auxiliam na captura de energia luminosa. Sim, são pigmentos, né? Nas plantas. Enquanto os fosfolipídios possuem importante função estrutural nas membranas celulares. Verdadeiro, pessoal. Fosfolipídio, membrana celular, lembra disso. Fosfolipídio, membrana celular, cabecinha, fósforo, ela é hidrofílica, né? A parte interna, hidrofóbica, porque é lipídica. Então, a membrana celular ela é anfipática. Ela tem a parte externa e a parte de dentro hidrofílica e a parte do meio, que é lipídio, hidrofóbico. Tudo bem? Terceiro item, a lipase pancreática. Terminou em AS, pessoal. Já sabemos que é o que, hein? Enzima. A lipase pancreática é uma enzima responsável pela digestão dos lipídios. Verdade. Presente nos alimentos. Sim. Promovendo a quebra de triglicerídeos em moléculas menores. Pessoal, a lipase, sim, elas vão ajudar no processo de quebra do lipídio, né? Hidrolisar. Então, isso aqui também está verdadeiro. Lipase pancreática, produzido pelo suco pancreático, já que o pâncreas é uma glândula mista, tem a parte endócrina que libera insulina e glucagon e a parte exócrina que libera suco pancreático, inclusive lipase pancreática. Então, vamos só conferir se está ok? Presente nos alimentos, promovendo a quebra de triglicerídeos em moléculas menores. O que são as moléculas menores? Ácido graxo, né? Ácidos graxos, que pessoal, na realidade, é o ácido graxo que entra na célula. Porque o triglicerídeo é uma molécula muito grande, não vai entrar. Como no carboidrato, quem entra é o monossacarídeo, então quem entra são os monômeros, de novo, né? Quarto item. Os lipídios, quando metabolizados no organismo, liberam menor quantidade de energia. Que carboidrato falso, né, turma? Os lipídios, eles produzem, pessoal, é maior, certo? É maior do que carboidrato. Porém, em termos de custo-benefício, a célula prefere o quê? A célula prefere absorver carboidrato, certo? Então, vai gastar menos energia, tá bom? E o último, colesterol. Apesar de estar associado a doenças cardiovasculares, verdade, quando em excesso, é importante para o organismo por participação na formação de membranas celulares e da síntese de hormônio esteroide. Verdadeiro ou falso, pessoal? Verdadeiro. FV. Vê se tem algum item aí nessa característica. F, 2V, né? Letra B de bola, é isso? Então, B de bola é a resposta correta, tá, turma? FV. Ok, turma. Tudo bem? Então, pronto. Mais uma questãozinha, né? Resolvendo aí. É importante. Eu acho que nós temos 8 questões, se eu não me engano. Deixa eu ver quantas questões nós resolvemos aqui para nós termos uma base. São 10 questõezinhas. Tá ótimo. Pronto. Vamos agora para a 7ª questão. Tudo bem? Aí vai dar certinho. Então, a 7ª questão fala: as biomoléculas orgânicas desempenham papéis importantes no metabolismo dos seres vivos. Verdade, pessoal? Participando da obtenção de energia, da estrutura celular e da regulação do processo fisiológico. Entre as biomoléculas, destacam-se os glicídios, que são os carboidratos, e lipídios, que apresentam diferentes estruturas químicas e funções biológicas. Considerando as características da substância, relacione corretamente os grupos de biomoléculas e suas respectivas propriedades. Pessoal, glicídio ou carboidrato. Glicídio é um dos nomes do carboidrato, tá bom? E lipídio. Então, bora ver. Pode ser classificado em monossacarídeo, sacarídeo e polissacarídeo. Quem é, pessoal, que faz isso, hein? Monossacarídeo, sacarídeo e polissacarídeo, quem são eles? Os glicídio 1. Pode ser classificado em glicerídeos, ceras, carotenoides. Quem é? Lipídio 2, então. Não é isso?
Os principais componentes de membranas celulares são moléculas formadas por lipídios associadas a um grupo fosfato, constituindo fosfolipídio 2, turma. Verdade, hein? Podem exercer função plástica ou estrutural, como ocorre na celulose, verdade, carboidrato, celulose carboidrato, viu, glicídio, presente na parede celular vegetais, além de atuar como fonte de energia, pessoal, isso aqui é carboidrato, glicídio, tá bom? Pessoal, das questões vão marcando aí, eu queria que vocês marcassem aí, né, fosse marcando para mim ver aí a turma respondendo, tá bom? Alguns compostos desses grupos atuam como reserva energética de longo prazo. Longo prazo é lipídio. Curto prazo é carboidrato. Sendo armazenado principalmente em adipose animais. Isso aqui é lipídio, né? Então ficou o quê? Ficou 1, 2, 2, 1, 2. 1, 2, 2, 1, 2, né? 1, 2, 2, 1, 2. Letra C, é isso? Letra C. Letra C, tá bom? 1, 2, 2, 1, 2, não é isso? Pronto. Ok, turma? Então, quero que vocês participem, perguntem isso, falem, respondam. Vamos para mais uma questão. Essa questãozinha aqui é interessante, ela. Foi no Enem 2013. As doenças... Você observa, pessoal, que quando fala em lipídio, está muito relacionado a doenças cardiovasculares. Então, a prova do Enem não vem só explorando só sobre lipídio, sobre gordura. Ela falando sobre fisiologia, pessoal. Você observa que ela falou sobre fisiologia, fisiopatologia, doença cardiovascular, doenças neurológicas, como é o caso do AVC. Fala sobre o sistema digestório, como é o caso dos hormônios, do sistema endócrino, hormônio do sistema digestório, da insulina. Então, você observa aí que é muito interdisciplinarizado, é muito rico, né, umas questões dessa aqui, e nós estamos explorando dessa forma. Para que você entenda. Então, pegou a questão de, é só lipídio. Não, não é só lipídio, não. Pode ir lá que tem sistema digestório, tem sistema hormonal, tem bioquímica falando, certo? Tem programa de saúde, né? É desse jeito. Então, a 13ª questão. As doenças cardiovasculares, coração, vaso sanguíneo, estão entre as principais causas de morte no mundo. Entre elas, a aterosclerose. Lembra? Placa de ateroma. Não esquece, hein? Ateroma. Lá na plaquinha do vaso sanguíneo. Pessoal, isso é um trombo. Um trombo. Sabia se a placa de ateroma ela pode, às vezes, soltar, percorrer todo o vaso sanguíneo e bater lá no sistema nervoso central, no vaso sanguíneo, no coração. Assim como tem também placa de trombos de sangue, que o pessoal antigamente chamava de trombose. Trombose, pessoal, é um bloqueio de vaso sanguíneo também, devido a um acúmulo de trombo de sangue mesmo, porque dentro do sangue tem cálcio, às vezes endurece. Não é para formar trombos, coagular dentro do vaso sanguíneo, às vezes acontece, né? Aí forma um acidente vascular cerebral por desoxigenação tecidual. Então, entre a aterosclerose, caracteriza pelo acúmulo de lipídio e outras substâncias na parede das artérias, formando placas que dificultam a circulação sanguínea e podem comprometer o funcionamento do coração, aumentando a pressão arterial, por exemplo, o coração vai aumentar o trabalho. Às vezes a parede do ventrículo esquerdo aumenta, o coração fica mais espesso, tá bom? Diversos fatores relacionados ao estilo de vida e às condições fisiológicas podem favorecer ou reduzir o risco da doença. Considerando os fatores que podem predispor o organismo humano ao desenvolvimento de aterosclerose, não é só a alimentação, viu, pessoal? Então, é um conjunto de fatores, né? Então, o que é que pode levar à aterosclerose? Hipertensão arterial? Sim, né, pessoal? Estresse crônico? Sim. Isso, pessoal, isso aqui leva à aterosclerose, a infarto, a AVC, pelo amor de Deus. Consumo exagerado de sal? Não pode, né? Consumo exagerado de sal, pessoal, retém muito líquido. O rim retém muito líquido. A minha pressão arterial é muito mais problema renal, devido então, a retenção de líquido. Então, tem que eliminar esse líquido, né? Prática regular de exercício físico? Não, né? Então, consumo regular de sal causa mesmo, né? Mas prática regular de atividade física é positivo. É um ponto positivo. Vai ajudar, né, a não formação. Momento de lazer, positivo. Dieta pobre em gordura animal, positivo. Então, aqui está valendo. Idade, diminuição da aterosclerose, como aumentar a idade? Vai aumentar, pessoal, viu? Vai envelhecendo, vai aumentando, viu? Ruim, né? Obesidade, sim, é prejudicial, negativo. Tabagismo, pessoal, negativo. Níveis elevados de LDL, também, ponto negativo, viu? Então, é 1 em 3, né? Vamos ver se tem aí 1 em 3.
1,3, cadê, meu Deus? 1,3 aí. Não tem, não. Hipertensão arterial causa... Ele pergunta, bora ver de novo. Considerando os fatores que podem predispor o organismo ao desenvolvimento de aterosclerose. Então, é 1. É verdade, é 1. Né? Aqui não, o 3 não. Ó. É 1. O 2, sim. O 3 é bom, não causa, né? Diminuição da aterosclerose, aumenta a idade, cai a aterosclerose. Tabagismo também, né? Então, 1 e 2, né? Isso você vai marcar 1 e 2 aí, ó. 1 e 2, letra A. 1 e 5. 1 e 5, presta atenção, tabagismo, nível elevado de LDL, lipoproteína de baixa densidade no sangue, níveis elevados, usando os fatores que podem predispor ao organismo humano. Então, 1, 2 é verdade também, né? 5 também. Idade, tabagismo causa aterosclerose, níveis elevados de LDL não vai causar, porque esse vai tirar, né? Tabagismo, pessoal, vai causar a arteriosclerose. É o enrijecimento. Ele está perguntando sobre a aterosclerose. A aterosclerose é o bloqueio de gordura no sangue, certo? Bloqueio de gordura no sangue. Então, tá aí o item correto 1 e 2, não é isso? 1 e 2, tá bom? Então, bora para frente. Bora para frente. Nona questão. O colesterol, arteriosclerose e infarto são termos com os quais estamos aprendendo a conviver. Alerta dos especialistas de níveis altos de colesterol no sangue. Pode colocar em jogo a vida. Provocando a arteriosclerose. Arteriosclerose, endurecimento. Insuficiência do fluxo sanguíneo, que pode necrosar a parte do miocárdio, infarto, caracterizando o infarto. Atualmente, a hipótese mais aceita para explicar o surgimento da arteriosclerose associa a uma predisposição hereditária, tabagismo, estresse e vida sedentária, além de uma dieta rica em gorduras animais, que contém alto índice de colesterol. Sobre o colesterol, a incorreta. É um dos mais importantes esteroides do esteroides animais? Ele só animal, viu? É um precursor dos hormônios sexuais? Sim. Permite formação de vitamina D3? Sim. Participa indiretamente da absorção dos ácidos graxos no intestino, ao facultar a formação de sais biliares. A letra E é uma substância produzida também pelos vegetais? Não. Essa aqui, pessoal, que está errada. Ele quer errada. Letra E. Tá bom? Então, ele quer errada. Letra E. E, por último, essa questão aqui caiu recente, 2023. O Aldrin é um inseticida agrícola organoclorado sintético de baixa polaridade. Então, se tem baixa polaridade, pessoal, se a puxa setinha aqui diz que ele é apolar. Certo? Então, se ele é apolar, ele se dissolve em gordura. E não se dissolve em água. Cuja estrutura molecular simétrica de fórmula, aqui é a fórmula do Aldrin, a substância, está representada na figura, que é a figura. Certo? Introduzido na agricultura a partir da década de 1950. Nesses compostos, apresenta alta persistência no meio ambiente e acumulação nos organismos, sendo danosos para a saúde. Pesticida, né, pessoal? Um pesquisador coletou fluidos biológicos de indivíduos de uma população contaminada com esse inseticida agrícola, fluidos biológicos, tirou, fez a coleta. Ele analisou a amostra de saliva, de sangue, de lágrima, de urina e de leite, quanto à presença do aldrina, do pesticida. Em qual dos fluidos o pesquisador provavelmente encontrou a substância, pessoal? Com certeza vai encontrar em substância que tem mais leite, né? Na saliva? Não, na saliva não vai ter, né? Não vai ser rico em leite, né? Então, em leite, em gordura, pessoal. Sangue, como funciona as hemácias, leucócitos? Não. Lágrima, em razão de concentração de sais. Urina, tem muita ureia. Leite, por causa do alto teor de gordura, realmente. E encontrar nos indivíduos femininos com alta incidência lá no leite, né? Então é isso. As questões, pessoal, nós trabalhamos, na realidade, assim, com a intenção de revisar. As questões têm essa intenção de revisar. O tempo é curto, né? E aí você tem que correr para realizar a resolução das questões. Você dá uma olhada de novo, baixa o vídeo, certo? Fica com o vídeo com você, pause, revisa, pega o capítulo. Esse capítulo aqui, pessoal, é do volume 1 também, primeiro ano, geralmente, tá bom? Então, eu que agradeço vocês, Mente Brilhante falando aí, Ana Júlia, turma toda, pela participação de todos, tá bom? Turma,
Hoje nós concluímos nossa aula, certo? Um grande abraço a todos. Daqui a 15 dias nós voltaremos. Semana que vem tem aula da biologia, mas na área de ecologia, botânica, professor Lincoln, e nós estamos presentes. Então, você aí nos siga nas redes sociais. Tem alguns vídeos, pessoal. Hoje nós vamos lançar vídeos falando de cosmético e a saúde também, tá bom? Então, sigam, façam uma boa análise, façam um bom estudo e conte com a gente. Super Enem está aqui com você, tá bom? Tchau, pessoal. Um grande beijo. Tchau.